E sabemos, meus irmãos, que o plano de Deus, o projeto de Deus para o homem é que o homem tenha uma vida avivada e abundante no Senhor Jesus. E estamos vendo isso nos grandes personagens da Bíblia. Desde o seu começo, estamos vendo aí Adão, Noé, Abraão, Jacó, Isaac. Estamos vendo como está acontecendo essas coisas e como Deus tem mantido o seu plano para que o homem, o seu povo, continue sendo um povo espiritual e um povo avivado na terra. Hoje, nós vamos ver Deus novamente, com o seu projeto, com o seu plano, estabelecendo na terra um grupo de pessoas, uma nação, na verdade, espiritual, e dando a esse povo todas as diretrizes para que ele possa viver uma vida contente e uma vida abençoada na presença do Senhor. Então todos sejam bem-vindos. 3 coisas, vamos iniciar pensando nisto aqui. 3 coisas que nós precisamos saber sobre a Bíblia. E a primeira coisa que nós devemos guardar em nosso coração é de que a Bíblia é a verdade. Jesus orou assim ao Pai, em João 17, capítulo 17, versículo 17. Ele disse: Pai, santifica-o na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, nós temos que guardar nossa mente, a Bíblia é a verdade. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente é de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não está ali o nome, né? Mas é a palavra de Deus, tá? Então, guarde isso no seu coração. Ela é a palavra de Deus. Segundo, que ela não esconde a desgraça do pecado. Ela vem falando do pecado, como ele mata, como destrói, como distancia de Deus. Então, ela não esconde a desgraça do pecado. Ela revela, até mesmo na vida dos personagens importantes, dentro da revelação histórica de Deus. Quem são esses personagens importantes? Aí nós temos aí Abraão, temos Moisés, Davi, nós temos aí vários, Esté, temos vários personagens bíblicos que pecaram. E que tiveram a sua vida lá embaixo, em momentos, e Deus levantou novamente. Lembra o que foi que nós lemos agora aqui? O que é que Pedro pede para os irmãos? Ele exorta quanto ao vosso ânimo, tá? Ânimo sincero. Não é por causa de um pecado que eu cometi que eu vou abandonar o Senhor. Não, há um meio de retornar para Deus. É o perdão, é o reconhecimento. É eu me render diante do Senhor. Assumir meu pecado e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Então, vê qual é importante para nós. Bom, Jacó, embora tivesse um coração avivado no Senhor, ele não teve uma vida tranquila. Eu vejo que a Bíblia vai falar sobre isso aí, da vida de Jacó. Ele era um abençoado? Era. Deus estava com ele? Estava. Trocou o nome dele? Trocou. Mas Jacó cometeu alguns delitos e isso foi ruim para Jacó. Ele acumulou uma consequência de dores e sofrimento na sua vida por causa do erro, por causa do pecado. Então a Bíblia não esconde isso para nós. Fala que grandes homens pecaram assim como nós pecamos com o Senhor e nós sofremos as consequências desses pecados. Deus perdoa, perdoa, mas nós sofremos uma consequência terrível quando nós pecamos contra Deus. Então, foi o que houve com Jacó. Houve o caso de Diná. Foi abusada por Siquém, que era filho de Eveu, filho do Aveu, Amor, que era príncipe daquela terra. Diná era a única filha, mulher de Jacó. A única filha. Todos os irmãos amavam Diná. Mas Diná um dia foi passear. E foi para a cidade de Siquém.
E quando chegou lá, ela viu um príncipe, o príncipe viu ela. Ele abusou, estuprou. Está vendo? A Diná. E depois ele desprezou. Jacó começou a sofrer. Olha, aconteceu a traição de Simão e Levi, mataram todos os homens da cidade. Lembra do pacto? Simeão disse: pai, Diná não pode casar com ele porque ele é incircunciso. Nós só vamos aceitar se eles fizerem a circuncisão. E aceitaram. Todos os homens da cidade foram circuncidados. E era 7 dias para sarar o negócio. A dor é grande. Então, quando todos fizeram isso, Simeão e Levi pegaram a espada e mataram todos os homens da cidade. Ou seja, descumpriu o contrato que tinha feito com o rei. E trouxe maldição para Jacó. Tornaram-os assassinos. E toda a redondeza soube disso. Que coisa, né? Jacó agora vai passar a ser perseguido. Rúben deita com Bila. Meu Deus do céu, que escândalo, né? Deitou com uma das mulheres de Jacó. Olha que coisa feia. O filho, né? Então Rúben deita com Bila. Bila era serva de Raquel. Rúben não podia tocar nela, pois era propriedade de seu pai. E fazendo isso, ele desonra Jacó. Olha aí, ó. Já que ela era a concubina de Jacó. Ou seja, era uma das mulheres de Jacó. E Rúben fez isso. Que coisa feia. Já pensou como ficou Jacó? Humilhado, desonrado pelo filho. E todo o povo soube disso. Ele podia mandar matar o filho, né? Os irmãos não gostaram e trouxe maldição para toda a família de Jacó. José é vendido por seus irmãos. Outra coisa trágica na vida de Jacó. O filho que ele mais amava. Olha, quando começa a errar das coisas, né? Eita, rapaz. Roubou logo o primogênito do irmão. Aí começou a cortar e dar tudo errado. Roubou logo lá em casa. Então José é vendido por seus irmãos. Muitos filhos, entre eles houve muitos pecados. Então houve muitos filhos e entre eles houve muitos pecados. Seus filhos tornaram-se, portanto, assassinos. Jacó, mesmo Deus falando com ele, não houve sinal de espiritualidade nele como houve em Abraão. Mesmo Deus ele tendo aquele sonho maravilhoso com Deus, subindo e descendo escada, brigando com o anjo, ali para receber a bênção, mas ele não foi tão espiritual como Abraão, que ficou conhecido na nação como o pai da fé. O pai da fé. Abraão não acumulou tanta desgraça como acumulou Jacó na sua vida. Mas foi um abençoado por Deus. Deus não abandonou Jacó. Preste bem atenção, irmão. Nós estamos aprendendo que o crente também comete erro e ele é amaldiçoado se ele cometer erro. Mesmo pedindo perdão a Deus, as consequências virão. Se não em você, vem nos filhos. Por isso que tem que ter muito cuidado, meus irmãos, com o que nós estamos fazendo hoje, porque essa geração todinha, daqui que elas morram, o boato vai continuar. Cada vez mais Satanás tenta contaminar tudo para atingir o quê? O que ele queria atingir mexendo com Jacó? O plano de Deus. Que parece que o plano de Deus seria com Esaú, mas Jacó roubou o direito. E Deus aceitou isso. Deixou acontecer. Deus abençoou Jacó, mesmo ele roubando.
o direito do irmão mais velho. Então, José, porém, era um caso de esperança que brilhava diante de Deus. Então, entre todos os irmãos de Jacó, ali tinha um que era um caso de esperança para Deus. Ou seja, Deus viu em José um coração puro, um coração temente a Ele, um coração que acreditava nele e que era um menino bem obediente ao pai. Então, em que Satanás não conseguiu atingir José? Por que ele não chegou a atingir José? Vamos ver. Ele não conseguiu atingir porque José tinha um coração. Não conseguiu atingir o coração de José. Por quê? Porque José tinha um coração puro. Tá? Ele não conseguiu incriminar José em coisa alguma, como fez com os filhos de Jacó. Ele não conseguiu tirar os sonhos de Deus dentro da mente de Jacó, de José. Ele não conseguiu levar para o mal, como levou os seus irmãos. Ele não conseguiu levar ele para impedir de falar de Deus no Egito. José, a primeira coisa, quando chegou no Egito, na casa de Potifar, ele falou do seu Deus. E Satanás queria impedir isto. Por isso que ele estava de olho em José. Fez de tudo para que José não brilhasse diante de Deus. Para que o plano de salvação fosse impedido para a humanidade. Por que Satanás não teve êxito com José? Está aqui. Ele era temente a Deus. O seu coração não estava nas coisas materiais. José orava a Deus. José aprendeu a esperar no Senhor. José aprendeu a ser obediente. José aprendeu a perdoar. E José, ele fixou seu olhar em um propósito: honrar a Deus. E o desejo de rever o seu povo. Mesmo lá no Egito, ele honrava a Deus. Ele foi obediente a Deus, temente ao Senhor. E ele aprendeu a guardar aquele desejo no coração de rever os seus familiares. Especialmente seu pai, né? Seu pai. Então vejam, meus irmãos, que em meio a toda a desgraça de Jacó, na sua família, Deus olha e vê um. Ele diz: esse vai ser um vaso de bênção. Lembra que o apóstolo Pedro diz: numa grande casa há filhos para bênção e há filho para maldição. Filho para honra e filho para desonra. Há filho que vai honrar o pai, a mãe, mas há uns filhos que vai desonrar, fazendo tudo que não presta. Na grande casa, né? Então está aqui a figura de José. Então, irmãos, é muito importante fazermos 3 perguntas sobre a situação do povo de Deus. Pense nisso aqui, irmãos. Por que está acontecendo tudo isso? Por que o povo de Israel foi forçado a passar um tempo tão ruim no Egito? Lembra o que aconteceu lá? Satanás focou em José. Porque todos os outros irmãos já estavam com o coração cheio da maldade. Ele conseguiu atingir os irmãos. Mas José ele não estava conseguindo. Tá? Mas o povo de Israel foi todo para o Egito. Por que passaram um tempo ruim lá? É para a gente meditar, pensar nisso aqui, Porque Deus permitiu que José fosse vendido. Por quê? José até responde, né? Lá no final de Gênesis. Ele responde essa pergunta para os seus irmãos. Quando os irmãos dizem: nosso pai morreu, José agora vai acabar com a gente. Aí José chega, como ele tinha aprendido a perdoar,
ele disse, por acaso sou Deus, né? Ele disse, não foi vocês que fizeram, Deus quis assim, que acontecesse para que eu salvasse vocês. Salvasse todo Israel e o Egito. Que coisa bênção de Deus. Tá? Por que Jacó teria que sofrer tanto, pensando que José estivesse morto? Deus podia falar para ele, revelar para ele? Olha, Jacó, os teus filhos mataram, né? Não mataram José, ele está no Egito. Ele podia acabar bem ali, né? Mas esperou, meus irmãos, um tempão. Quantos anos ele passou lá no Egito, preso? Na casa de Faraó, na casa de Potifar, depois na cadeia, depois foi para 10 anos se passaram, mas 20 anos se passou, e aí vem os 7 anos de praga, de seca, vai 27, 40 anos depois, e Jacó sofrendo pela perda do filho. Por que Deus deixou acontecer isso? É para a gente pensar. Tudo isso tem propósito de Deus, irmão, para o povo, para um amadurecimento, para que o povo realmente seja um povo dependente de Deus. E qual é o propósito que Deus tinha em tudo isto? Vamos lá? Deus estava o quê? Reorganizando o plano que havia sido desviado ou mudado por causa de quem? Por causa de Jacó. Lembra? Desde o começo, desde o ventre, ele já... E o anjo avisou, né? Terás 2 gerações, 2 nações sairá de ti, de Raquel. E ele disse, essas 2 gerações, o mais moço, o mais velho, servirá o mais moço, né? Então o mais velho servirá o caçula. E aí está, ó. Então Deus estava reorganizando tudo. E deixando tudo isso acontecer. Satanás estava vibrando, né, com vitória. Estou ganhando, né? Mas Deus, iria sempre honrar o amor que tinha por Raquel e José. Pois o primogênito dela, continuaria, portanto, o plano de Deus. Olha, irmãos, sempre há um para adorar o Senhor, para honrar o Senhor com a sua vida e com todos os seus bens. Lembra disso. Sempre vai haver um levantando. Na igreja pode ter milhares. Se tudo sair, um vai honrar o Senhor. E deve ser um de nós, né? A glorificar o Senhor. Satanás, ele não parou por aí. Ele queria mais. Ele sabia que Deus usaria outro meio para continuar o seu plano de salvação. E que José tinha sido escolhido. E resolve, portanto, então, desviar novamente o plano de Deus. E o que foi que ele fez para desviar novamente o plano de Deus? Está aqui. Ele passou a perseguir quem? A José. Lembra da mulher de Potifar? Vai lá, José. Começou por aí, né? Olha o problema, né? Então ele usou primeiro os irmãos para matar. Deus não deixou matar. Fez com que seus irmãos tivessem inveja de José. Fez com que seus irmãos odiassem e o rejeitassem. Tá? Lá no Egito. Aí Satanás levantou a mulher de Potifar, que ficava sozinha com José. É agora, José, tu vai cair e o plano de Deus não vai ser realizado. Perdeu, né? O efeito aconteceu ao contrário. Deus colocaria o seu plano no caminho novamente. José era um homem sensível a toda a justiça, a ética e a moral. Como eu poderia, disse ele à mulher de Potifar, pecar contra o meu Deus? O teu Senhor não me deu autorização para te possuir. Viu? Então ele era ético e ele era justo nas suas coisas, nas suas colocações.
José era um homem diferente de seus pais. Ele não foi como Abraão, como Jacó, Isaac, né? Ele foi totalmente diferente deles. Não cometeu os erros que eles cometeram. Tá? José, ele não tinha maldade no coração. José não era agarrado a bens materiais. José chegou a reconhecer o propósito da vida. Quando ele tem aquele sonho, né, vai interpretar o sonho para o rei, para o faraó, ele começa a ter este é o sentido da vida. Deus quer que você viva. E Deus sempre tem um plano para salvar. E com José ele salvou não somente o Egito, né, mas salvou toda a sua família também e os arredores também do Egito. Deus queria usá-lo grandemente no propósito de fazer o seu povo retornar aos valores espirituais e a um avivamento com Deus. Então, através de José, Deus vai trabalhar para que o seu povo entenda o quanto Deus ama e o quanto Deus quer que o seu povo tenha uma comunhão perfeita com Ele. Satanás, ele não parou, tá? Mesmo sendo derrotado com a atitude de José, ele vai entrar em cena para barrar o plano de Deus. E desta vez ele vai conseguir por um período de quantos anos? De 400 anos. Meu Deus! Olha a loucura, né? Ele vai conseguir. E vai passar 400 anos, meus irmãos, para o plano de Deus começar novamente a se levantar em favor do homem. Bom, então Deus abençoou Jacó e seus filhos. Eles foram engrandecidos do Egito, tiveram a melhor terra, eles possuíam tudo do melhor da terra do Egito. E alimentaram o Egito. Aqui está o problema. Porque Satanás viu uma fragilidade no povo. O povo gosta de coisa boa. O povo de Deus quer comer o melhor da terra, não quer? Eu vou dar para vocês o melhor da terra. Ele vai facilitar para você o melhor da terra. Ele viu que o povo de Deus estava acomodado. Tinha tudo. Bacana, né? A melhor terra do Egito estava na mão deles. Aí o diabo disse: olha, é agora que eu vou entrar em cena. Eu vou fazer com que eles esqueçam Deus agora, através do material e da religião do Egito. Quer ver a coisa? Porém, a fé do povo não agradou a Deus. Não era profunda em Deus. Antes foram influenciados pela religião dos egípcios. Esqueceram-se de Deus na abundância. Satanás estava por trás de tudo isso, né? Observa só. Na abundância, o povo começaram a esquecer de Deus. Eles, poxa vida, que religião bacana. Olha, tem até dança do ventre. Tem não sei o que mais lá e tal, né? Tem as imagens bonitas, cara de cachorro, rabo de cavalo, tem, né? Então eles foram se engraçando com as religiões e se encantando com a fórmula, né? Com a liturgia da religião egípcia, a sua maneira de viver, os seus vestimentos, a sua cultura, o seu jeito de falar, e foram se envolvendo com aquilo ali. Tudo aqui tinha israelitas já vestidos já de egípcio, né? Hoje estão querendo trazer de volta essas coisas aí, viu? Então já estavam querendo se misturar demais. E perderam a fé, perderam a visão de Deus, perderam a comunhão com o Senhor, porque se envolveram com coisas estranhas que não pertenciam a eles. Eram para eles fazer como José, honrar a Deus no Egito. Eles não honraram o Senhor. Será que nós hoje estamos fazendo a mesma coisa como fizeram o povo de Israel? Lá no Egito, na abundância das coisas, esquecemos de Deus? Quando tudo está bem com a gente? Ah, mas eu estou tranquilo.
Meus celeiros estão lotados, né? Não vou me preocupar com mais nada. Olha aí, ó. Eu posso ir amanhã, depois. Não, mas tem tempo, vou morrer agora. Tá bom. Deus reage para pôr o seu plano em ação. Ele chama agora um camarada chamado Moisés. Olha o que vai acontecer agora aqui, depois de 400 anos, né? Olha aí, ó. Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão, leva o povo para o deserto. Deus reanima o povo com promessa da terra, reorganiza para ter um grande avivamento no deserto, para santificar e limpar o seu povo da idolatria do Egito. Então Deus, vão para o deserto, esqueça o Egito. Esqueça, tá? Ou seja, há momento em nossa vida que nós precisamos ir para um deserto. Nós estamos cheios de coisas. Há muitas coisas para nós realizarmos ou fazermos ou nos ocuparmos na cidade grande. E tem tomado o coração de muitos cristãos. Então chega um momento de dizer assim, não, eu vou para o deserto. Eu preciso ter uma calmaria comigo e um relacionamento com o Senhor. Porque as coisas estão ofuscando o céu para mim. As coisas de Deus. Ou seja, eu estou vendo muitas coisas belas e maravilhosas na terra e esquecendo de que há algo mais abundante e permanente no céu. E estamos aqui mais com as coisas terrenas. E Deus começa a reorganizar e disse, vocês vão ter um grande avivamento comigo lá no deserto. Sem eu conhecer quem sou eu. Como nós precisamos estar. O deserto pode ser um particular seu com Deus, irmão. Não precisa ir lá para a Arábia, não. Fica por aqui mesmo. Você pode ir lá para o seu cantinho, seu quarto, lá é o seu deserto lá. Não fale com ninguém, não leve nem o celular para não fazer. Deixa lá no lugarzinho lá e se coloca lá. Hoje eu não quero ver nada, nem televisão, nem ninguém, nem o vizinho, nem amigo, nem a família. Eu não quero ver ninguém a não ser Deus. É o seu deserto. Fica com o Senhor um dia. Esquece o mundo, esquece todo mundo. Diga, Senhor, eu quero sentir o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero arder dentro de mim. Faça isso, você vê uma coisa. Olha aqui, ó. Moisés, o homem chamado. Observação, irmãos. É normal o homem esquecer de Deus quando tudo vai bem com ele. Como também acontece hoje com os crentes. Eu comprei um carro novo. Não, eu vou para o Delbarão, né? Eu vou para o sítio. Eu vou não sei para onde, negócio de EBD. Eu vou passear com minha família, né? Aí começa, vai um domingo. Tudo bem, não tem problema não, assim, com um domingo. Vai, não tem problema não. Aí você vai, pastor, não foi legal, a gente foi, mas foi tão assim. Quer de novo, vá de novo. Ao segundo domingo, terceiro domingo. No terceiro domingo você não sente mais nenhum prazer de vir à igreja. Sabe? Não, rapaz, não sente nem falta, ó. Ela está tão bom. Praia, sol, mar, né? Pescaria. A gente pode ir, gente. Mas não seja costumeiro. Tá? Porque o costume é que mata, como dizia, tem um ditado por aí, né? Não é o costume de casa leva a rua, né? E o costume mata, né? Então, cuidado com isso aí, viu? Moisés, ele precisava ser moldado por Deus antes de ser usado na obra. Então, todo homem de Deus que quer ser líder na igreja, que quer ser pastor, quer ser missionário, primeiro tem que passar por um desertozinho, passar por uma experiência com o Senhor, tem que procurar Deus primeiro, deixar Deus agir, Deus tirar tudo aquilo que é, né, dentro de nós e colocar algo novo na gente, colocar você aquele desejo de conhecer mais, de descobrir mais coisas, né? Deus começou a preparar Moisés. Nasceu em um tempo difícil, escapou da morte ainda criança, foi privilegiado por Deus,
morou no palácio, conheceu toda a ciência, conheceu a guerra, tornou-se amigo de Faraó, não sofreu como seus irmãos. Que cara bom, né? Caba bacana. Estava no palácio normal, tranquilo, né? Beleza. Preferiu deixar tudo para ser como seus irmãos, conheceu a dor e o sofrimento, matou, fugiu, conheceu a solidão, casou-se, teve um encontro com Deus, recebe uma missão perigosa, enfrenta Faraó, mostra para o povo que Deus não havia os abandonado, realiza grandes sinais de Deus ao povo, liberta o povo, é alimentado no deserto por 40 anos, dá os 10 mandamentos e enfrenta os inimigos. Esse é Moisés. Que a Bíblia chama o cabo mais manso da terra, né? Não há ninguém mais manso do que Moisés. Olha o currículo de Moisés aqui, irmãos. Como é grande, né? Bom, guia o povo à presença de Deus, faz as leis para o povo, levanta o tabernáculo, nomeia o sacerdote para o templo, se irrita com o povo e peca contra Deus. Por causa disso aqui, ele não vai entrar na terra prometida. Vai ver o currículo dele lá. Ó. E por causa de um pecado, e Deus reclamou dele depois disse, por que não me honraste diante dos homens? Como, Senhor, que eu não te honrei? Não, eu mandei você falar e você bateu na rocha, ainda com raiva. Olha, só isso, meu filho. Você não vai entrar, vai ficar com os outros pecadores aí, ó, que não entraram na terra prometida. Ele então pediu para Deus, né? Senhor, deixa pelo menos eu ver de longe. E ele viu a abundância da terra. Que privilégio ele teve com Deus, né? Homem que falava com Deus e Deus atendia. Mas por causa desse pecado, que às vezes quando nós pecamos, assim, pastor, foi tão ruim comigo. Sabe porque eu cometi um pecado, mas tem outro mais pecador do que lá dentro. Ó, já está acusando já os outros. Já virou acusador. Moisés não era assim, não. Quando Deus dizia assim, você pecou, ele dizia, pequei mesmo. E o pecado é só meu. Eu sou pecador. Não dizia, mas Israel todo pecou também. Ele não dizia isso, não. Mas nós cristãos hoje, né? Quando somos repreendidos, pastor, tem tanta gente aí também, porque só eu. Meu irmão, é porque eu amo você mesmo. Tá? Deus amou ele e disse, você não vai entrar porque você pecou. Está vendo? Ver Deus na sombra, morre no Monte Horebe. Pronto. Esse é Moisés, que Deus reorganiza o povo, estabelece uma aliança com o povo, e Deus agora vai continuar o seu plano, mesmo com o povo pecando, Deus vai sempre levantando um no meio de toda a nação, para dizer, esse vai me honrar, esse vai me honrar, esse vai me honrar. E Satanás não vai vencer, porque sempre um ou dois vão se levantar e dizer, eu estou com o Senhor, eu vou cumprir. Então, como o profeta Isaías, usa-me a mim, né? Envia-me a mim. É assim. E Deus vai continuar assim, porque o propósito de Deus é avivar o seu povo em meio a todas essas idolatrias. Todo esse povo vai ter um povo de fogo ali, avivado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Bom, observação, a incredulidade da região da Babilônia havia se espalhado até o Egito, onde o solo era propício para fazer florescer qualquer religião falsa. Babilônia, nós vemos isso aí, foi da onde que veio esse aqui, ó. Lembra da maldição de Noé? Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã, e por causa disso eles se irritaram e se espalharam por toda a terra e criaram um império, criaram a grande Babilônia, e aqui está, eles foram atingindo os outros povos, levando a praga
né, de cão por toda a região. Então o Egito foi influenciado por Babilônia também. A terra de Faraó tinha muitos mágicos, astrólogos, deuses, que representados pelas imagens, eram largamente adorados pelo povo. Era este o campo de batalha, e era este o povo que, completamente controlado por Satanás, Moisés teria que enfrentar. Por isso que ele jogou as 10 pragas lá. Porque ele teve que enfrentar tudo isso aqui. Quando vinha as bolas de fogo, não, isso aqui é astrologia, chegava, não, porque esse período, né, acontece, é igual hoje, na temperatura aí, né? Aconteceu não sei o que mais lá, é um não sei o que do ninho, é não sei o que. É o agir de Deus, né? Nunca coloca como se Deus estivesse agindo. Tá? Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra quem? As hortes da maldade. E aí é uma multidão de coisas ruins que nós lutamos. Está terminando. Para Deus não existe um jeitinho para cumprir sua promessa. Noé foi enganado por tomar vinho. Sara quis antecipar a promessa a Abraão. Nasceu Ismael. Sodoma e Gomorra é destruído por causa da maldade dela. Mas Deus sempre avisava antes. Deus nunca deu um jeitinho para o pecado, né? Porque o princípio do pecado é a morte. Ele mata. Observação: enquanto Satanás quer destruir e exterminar, Deus quer reconstruir e dar vida a todas as pessoas capazes de recebê-lo como a opção certa. Ele quer derramar seu avivamento nos corações dos homens, de toda a humanidade, de todo ser, especialmente a sua igreja. A quarta iniciativa de Deus para ter o seu povo espiritual avivado na terra, na próxima quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer agora, meus irmãos, tá bom? O que é que o povo vai aprontar? O que é que a quem o diabo vai enganar para que o plano de Deus não desse certo? Então, os irmãos, observam aí que há uma linha horizontal lá do Éden, onde Deus vai sustentando, certo? O plano de salvação. Em todas as épocas. Por isso nós temos aí as 7 dispensações da terra, né? Então, tem lá, e Deus traçando o plano de salvação para chegar, portanto, em Jesus Cristo, tá? Que venceu, portanto, Satanás e os seus demônios. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra, que nós possamos crescer no conhecimento abundante de Deus e que nós possamos ter sempre o cuidado, meus irmãos, com o que vem em nossos ouvidos, o que está no nosso olhar, o que está em nosso sentimento. Antes de fazer a coisa, ore a Deus, peça a orientação de Deus. Senhor, eu estou sentindo isso aqui, vem de ti ou não. Se vier de ti, dê um sinal, que alguma coisa aconteça, para que eu possa saber que isso vem do Senhor mesmo, tá? E assim eu possa realizar, e possa realizar com certeza, né? Não com dúvida, com certeza, porque com dúvida ele termina atropelando as coisas, tá bom?